O All Blue é mentira. Ou no mínimo, ele não é o que a gente espera. E a verdade sobre o All Blue pode revelar a verdade sobre o final de One Piece. No capítulo 56 do mangá, esse mar lendário é discutido entre Sanji e os chefes de Baratie, um lugar onde todos os seres vivos do oceano habitariam, um lugar perfeito para um chefe de cozinha renomado que teria sob a sua disposição todos os ingredientes proteicos do planeta, ou no mínimo do mar. Muitas pessoas conhecem a teoria sobre o propósito herdado, uma célebre teoria que fala sobre como a Red Line, o grande continente terreno que corta os oceanos do mundo, no final do mangá será destruída. E, no ponto da sua destruição, todos os mares vão desaguar em um ponto comum, o que seria conhecido como o All Blue. Essa teoria é muito famosa e muito boa, mas acredito que ela tá completamente errada. Será que realmente faz sentido um mar com todos os peixes do oceano? Assim, não precisamos ser biólogos como Tassiano para decifrar que isso provavelmente seria péssimo para o equilíbrio ecológico do lugar. Peixes, moluscos, poríferos, crustáceos e afins vivem em seus diferentes habitats por motivos muito específicos, geralmente baseados em milhões de anos de evolução. O pH da água, oferta de comida, nível de mercúrio, balanço da cadeia alimentar, vários fatores sensíveis e delicados podem desequilibrar completamente o ecossistema marinho. Então, imagina o que seria esse mundo onde todos os peixes habitam o mesmo lugar. Teríamos competições entre predadores que se tornariam presas, espécies superando completamente outras, um desequilíbrio completo que no final acabaria completamente com a variedade de animais que o Sanji imagina ter acesso. Mas, gente, confia, o All Blue é real, ele existe, só realmente não é da maneira que imaginamos. One Piece é um mundo gigante, inesperado, pós-apocalíptico, hostil, mas ao mesmo tempo lindo, fantástico, mágico e completamente fantasioso. O nosso All Blue pode não ser o que eu, você, Sanji ou até Zeff imaginavam, mas às vezes a resposta que procuramos não está nas profundezas do oceano, e sim na imensidão do... Sora! Fala galera, Chapéu Espara aqui, só deixa o like, dá um like, por favor, comenta alguma coisa, se inscreve, clica no sininho, às vezes tem que clicar no sininho por dentro do celular, vai nos ajustes e bota no sininho do YouTube para poder receber todos os vídeos que o canal Chapéu de Palha estão mostrando todo dia, trazendo a teoria francesa sobre o All Blue, culinária francesa, gastronomia culinária, não sei o que lá, troagro, e agora trazendo uma teoria francesa, vou deixar o link na descrição, para revelarmos a verdade sobre o All Blue, como se conecta ao século perdido, a manipulação da história, aonde estão esses peixes? Talvez num lugar que você não imagine. Vem com a gente, checa para na descrição, é nós que voa. Alan, chama a Parte 1. Por que a teoria do propósito herdado não faz sentido em relação ao Blue? No capítulo 98, durante o arco de Log Town, a gente vê o Sanji numa curiosa feira de peixes. Ele tá lá no mercado do rei Otome para comprar um atum elefante, uma espécie rara na região que, segundo seu vendedor, provavelmente se perdeu do seu cardume nos mares do sul. A mente do Oda é super criativa, né? Ele pegou um atum azul e botou uma tromba de elefante nele. Incrível. Inclusive, a contraparte real desse atum está sob risco de extinção graças à pesca predatória. Óbvio. Mas tudo bem, porque no All Blue as coisas são diferentes. O importante é o pescador avisando que o atum se perdeu do seu cardume. Isso comprova que os peixes no mundo de One Piece vivem em habitats específicos para a sua espécie. Se você tem como se perder, é porque em algum lugar você é um achado. Esse atum aí vive numa parte específica do mundo e ele é raro em Log Town. Isso já estabelece bem como de fato os peixes One Piece vivem em lugares específicos. Então o que dizer da destruição da Red Line? A gente vai falar um pouquinho agora da teoria do propósito herdado, para quem não conhece, só dar um panorama geral rapidinho, porque o ponto aqui é a criação do All Blue. Muita da teoria se embasa na ideia de que um ponto específico da Red Line, onde ela cruza perpendicularmente com a Grande Rota, o Luffy usaria as armas ancestrais para obliterar o continente, e assim unir todo mundo. Unir as partes, os pedaços, sim, unir tudo e formar o One Piece. Um pedaço. Mas o problema é que para isso acontecer, o All Blue não poderia existir antes dessa unificação da época do século perdido. E sabemos também pelo mangá que temos, por exemplo, a figura de Nika, Deus do Sol, que já foi aludida a ser algo ainda mais antigo do que o século perdido, e o conflito entre o Reino Antigo e 20 reinos que posteriormente formariam o governo mundial. Então, se o All Blue é uma lenda, possivelmente é uma lenda tão antiga quanto Nika, né? Alguma coisa antes da época dos Gorosei, antes da época do século perdido e da unificação do governo mundial. Um lugar tão secreto que alguém do presente não poderia imaginar sob que circunstâncias ele existia. Que nos leva a
Parte 2, os peixes voadores. Exocetídeo. Essa é a família de peixes marinhos conhecidos como peixes voadores. Uma família que agrupa mais ou menos 70 espécies divididas por 7 gêneros. Esses peixes fascinantes têm barbatanas peitorais bem grandes, o que os torna capazes de se propulsionar pelo ar por mais de 50 metros de distância por vez. Então é só imaginar um peixe pulando a água e voando por cima de um campo de futebol e mais um pouquinho. E a nossa querida teoria francesa aponta que no mundo de One Piece existem peixes voadores, mas de um jeitinho diferente do nosso mundo real. Pode parecer loucura, mas até o final do mangá, os peixes podem deixar de existir no oceano e passar a existir no ar. Então vamos viajar fora da teoria que a gente já tá viajando, mas no tempo, vamos viajar no tempo um pouquinho. Atualmente estamos no arco de Egghead, onde obtivemos informações chocantes sobre o presente e o passado do mundo de One Piece. No capítulo 1065, Vegapunk Shaka revela que a Ilha do Futuro na verdade é a Ilha do Passado, com a tecnologia de 900 anos atrás, antes do século perdido, quando o Reino Antigo vivia o ápice tecnológico da sociedade. E é que a gente vê um quadro muito interessante em Egghead. A gente vê peixes e outras criaturas marinhas, como até uma baleia, vou chutar que é uma jubarte, voando no ar. É raro, mas e se eu te dissesse que esse não é o único lugar em One Piece que os peixes estão literalmente voando? Os homem-peixe conseguem viver tranquilamente na superfície. Isso sempre foi uma temática muito intensa na obra. Eles sofrem discriminação, mesmo tendo total capacidade de compartilhar o mundo da superfície com humanos de outras raças. Mas aí talvez de maneira inconsciente, o Oda tenha feito nossa indignação pelo que acontece com os tritões se limitar a eles. E a gente pode não ter pensado, tipo, pera, se os tritões vivem na superfície, será que outras espécies que vêm do mar também conseguem? Mas a realidade é que a gente já viu isso acontecer. Durante o arco da Ilha dos Tritões, a gente vê diversos tipos de peixes diferentes vivendo nas alturas, passando pela superfície e usando bolhas para respirar, onde normalmente eles não conseguiriam. Tem o tuba-tuba da Shirahoshi, o peixe-táxi, entre outros nadando no ar, no que a gente chama de zonas oxigenadas, onde eles conseguiriam respirar. Curioso, né? Mas calma que a chapa tá só esquentando. Se na Ilha dos Tritões eles precisam dessas bolhas para respirar e nadar no ar, será que na época do Reino Antigo, com a tecnologia do Reino Antigo, eles não conseguiriam viver e respirar no ar sem nenhuma interferência? É interessante porque em diversas capas coloridas e até na representação visual do All Blue na história, a gente vê peixes voadores, os peixes nadando pelos céus, como se não tivesse nada demais rolando. Tá, tem peixe voando. Mas isso, na real, é um indício para algo muito maior e muito mais importante. Algo que vai literalmente virar o mundo de cabeça para baixo. O que nos leva a parte 3, virando o mundo de cabeça para baixo. Um dos temas mais importantes de todo o mangá é a ocultação da verdade. A manipulação da história, das narrativas aliadas à censura para manter esse mundo dividido entre piratas criminosos e cidadãos indefesos. Nesses 800 anos recentes da história, a gente vê esse esforço repetido do governo mundial de ocultar, censurar, esconder e até perseguir todos aqueles que vão atrás da história, que querem revelar a verdade. E talvez o melhor exemplo disso seja a Hito no Mi, modelo Nika, Deus do Sol. Uma interpretação antiga de um mito divino, mas que era tratado como um conhecimento oculto por todos do universo contemporâneo do mangá. E a gente, naturalmente, associa o All Blue ao oceano, mas e se na verdade a gente sempre teve que olhar para o céu? No capítulo 603, vemos Roger pedir a Rayleigh para ser seu primeiro tripulante. O início da lendária jornada do Rei dos Piratas. Quando Roger o convida, em algumas das traduções, ele fala, vamos virar o mundo de cabeça para baixo. A maioria das traduções em inglês do mangá, por exemplo, tem Turn the World Upside Down, que é, né, upside down igual Stranger Things, né? Virar tudo de cabeça para baixo. Claro que a conotação é completamente metafórica, mas e se levarmos ao pé da letra? Peixes e outros seres marinhos nadando pela atmosfera representariam perfeitamente essa ideia. Virando o mundo de cabeça para baixo. É quase aquele ditado, né? Só isso acontece se os porcos voarem. Aqui na verdade a gente vai estar vendo peixes, polvos, baleias e tudo mais voando. Pode soar bobo, mas os peixes são verdadeiramente livres se eles não podem viver fora da água? A gente sabe como a liberdade absoluta é um tema muito grande de One Piece. Será que então os peixes e esses outros seres vão ter a liberdade absoluta de poder nadar ou voar como eles quiserem? Às vezes eu lembro de alguns seres como a Raia Manta, que realmente parece uma pipa voando
só que no oceano. É muito lindo, muito incrível. E será que o Oda nunca teve uma ideia parecida para o mundo dele? Os tritões também querem viver na superfície, no mínimo, ter a possibilidade de viver assim, compartilhar o mundo com humanos e outras raças. Então, por que não estender isso também a todas as criaturas do oceano? Um mundo onde todos habitam os mesmos espaços. E a gente não pode esquecer, o All Blue é o lugar onde todos os peixes vivem. A gente viu em alguns arcos como existem peixes que evoluíram nas nuvens. Então, como eles iam fazer parte do All Blue se for aquela história de destruir a Red Line e junta todos os oceanos, Norte, East, West, South Blue, junto com a Grande Rota, junto com o Novo Mundo, e aí, plá, temos o All Blue. Não faria sentido, porque os peixes do céu não iam estar lá. Agora, se a gente virar o mundo de cabeça para baixo, e o céu, que a gente acha que é um lugar inacessível, por mais que o Oda já tenha provado que não é por causa de Skypiea, se torna parte do habitat desses seres, aí tudo passa a fazer sentido. E a gente tem várias representações disso no mangá que ilustram muito bem essa temática. Então, me fala o que você achou, me fala se faz sentido. Fala, é lúcido ou louco quem acredita que o All Blue vai ser no ar, entendeu? Como é que isso vai funcionar? Eu quero ouvir de você. Se puder também, deixa o like, é muito especial. Tentei trazer essa teoria do francês, então fui do francês pro inglês, pro português. Foi um drama, mas eu vou deixar o link na descrição porque foi uma teoria que eu achei muito divertida, muito interessante. E eu espero que vocês tenham curtido. Estamos postando vídeo aqui todo dia, live todo domingo, a gente quer vocês lá também. Clica no sininho, dá essa moral pra gente, dá essa força. E é isso, galera. Valeu! Pó de palha secreto. Hoje eu vou para uma pelada e seja o que Deus quiser. Pelada com pessoas novas sempre tem aquela tensão, né? Porque você pode tanto ser um bagre horroroso, ou você pode ser uma nova estrela. Ou você pode ser medíocre também, às vezes você sempre é medíocre. Mas vai que você vai para um futebol que todo mundo é horroroso e você é um pouquinho mais esclarecido e você se torna o Beckenbauer, o Zidane da galera. Isso aí é apaixonante, mas é enganador, porque um dia tu vai pra uma pelada boa e aí tu vai ser humilhado, amassado, todo o ego que tu construiu vai ser destruído. E aí eu te pergunto, você continua tentando melhorar entre os grandes ou você se acomoda em ser o maior entre os pequenos? Essas perguntas respondem muita coisa. Então, galera, esse é o Pode Palha Secreto. Se você chegou até aqui, se você é uma lenda da alta cúpula, escreve aí, sou brabo, nos comentários, e eu vou lá confirmar, porque é verdade. É nóis, tamo junto e valeu!